pode ver na imagem, atualmente nós temos 465 fundos imobiliários listados na nossa bolsa de valores. Aí aparece aquela dúvida: em qual desses investir? Qual deles realmente é bom e vai me trazer o melhor retorno? E é por isso que no vídeo de hoje eu trouxe para você 10 fundos imobiliários que, além de ter muita qualidade, remuneram muito bem os seus cotistas. Meu nome é Duliane Silva e o meu intuito é ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro e a alcançar a tão sonhada independência financeira. E eu só te peço aquela velha ajuda de sempre, hein? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação para você não perder nada. E bora comigo para a tela. Trouxe vocês diretamente aqui para essa planilha que eu fiz especialmente para você e já disponibilizei, como vocês podem ver, o código de negociação de todos os 10 fundos imobiliários que vamos falar no vídeo de hoje. Então, se o seu interesse era somente esse, fique à vontade aí para printar a tela ou até mesmo anotar em algum lugar. Mas eu acho extremamente válido você saber por que de 465 fundos imobiliários listados na bolsa, somente esses 10 entraram para a nossa lista de qualidade e rentabilidade. E mais à frente também eu vou citar qual é o risco que engloba cada um desses fundos imobiliários, se é o risco baixo, médio ou alto. Um recadinho antes de começarmos: esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, e sim somente de caráter educacional. Então pegue essa lista e utilize como material de apoio na hora das suas pesquisas, ok? Então bora lá para a nossa primeira coluna. Como vocês podem observar, temos aqui o nome dos 10 fundos imobiliários que eu já listei para vocês, ok? Nessa segunda coluna aqui, eu trouxe para vocês o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses. Para quem não sabe, o dividend yield é a rentabilidade dos dividendos, ou seja, essa porcentagem aqui é a que vai cair para o bolso do investidor. Então, quanto maior for o dividend yield, maior é a parte que vai cair ali para nós cotistas. Lembrando que esse rendimento vai cair na sua conta totalmente livre de imposto de renda e você também não vai precisar solicitar nenhum tipo de resgate. Então, todos os meses ele vai cair ali na sua conta como se fosse um salário. E caso você queira calcular para poder chegar nesse valor, é muito simples. Você vai precisar pegar os dividendos que foram pagos aí por esse fundo imobiliário no último ano e depois dividir por 12. O resultado desse cálculo vai ser esse dividend yield aí. Porém, você não precisa ficar calculando nada disso, porque temos essas informações disponíveis em sites aí como o Investidor 10 e também no Status Invest. E conforme eu prometi para vocês, vocês podem observar aqui que esses 10 fundos imobiliários estão pagando aí de 1% a mais todos os meses de rentabilidade. Então, sim, é uma alta rentabilidade comparado com outros tipos de investimento. Passando aí já para nossa terceira coluna, trouxe aqui para vocês o último aluguel que foi pago. Ou seja, o último rendimento, o último dividendo que caiu ali na conta dos cotistas. Se você tivesse aí uma cota do KNCR11, você teria recebido R$1 de dividendos por cada cota. Se você tivesse uma cota do Habit 11, você receberia R$1,05 de dividendos. Se você tivesse aí uma cota do Tegar, R$1,35 de dividendos. Agora, já passando aqui para um fundo imobiliário de base 10, né? Como o VGHF11, você teria recebido aí 9 centavos de dividendos por cada cota, tá? Já passando aí para a nossa quarta coluna, temos aqui o tipo, o segmento que esse fundo imobiliário pertence. E se você observar aqui, cerca de 9 dos 10 fundos imobiliários que eu trouxe pertence ao segmento de papel. Justamente porque os fundos imobiliários de papel costumam mesmo ter uma rentabilidade maior do que os fundos imobiliários de tijolos, por exemplo. No entanto, isso também envolve o risco, ou seja, os fundos imobiliários de papel, além de ter uma rentabilidade maior, também tem um risco maior atrelado a eles. Passando para a nossa próxima coluna aqui, temos também a gestão,
que é uma questão fundamental de ser verificada num fundo imobiliário. Justamente porque a gestora é quem vai estar ali na linha de frente, tomando as decisões dia após dia. É a que vai decidir no final das contas que se vai investir em determinado ativo ou não. Sendo assim, sempre que você for estudar algum fundo imobiliário, observe quem é a gestora, para que você possa investir aí em fundos imobiliários que tenham uma gestão experiente e também que tenham um bom histórico de governança, porque isso vai fazer total diferença. Dessas gestoras que eu trouxe aqui para vocês, com certeza Kinea, XP e BTG são uma das melhores, justamente porque já tem um tempo aí de mercado e tem uma experiência a mais, e isso com certeza traz uma segurança aí para quem é cotista. Passando aqui já para a nossa próxima coluna, temos aqui a liquidez, que também é fundamental de ser verificada. A liquidez nada mais é do que o ato de você pegar esse fundo imobiliário e conseguir vender ele ou comprar ele de forma rápida, para você não correr o risco de ficar com esse ativo preso ali na sua carteira. Então, quanto maior for a liquidez, maior é a quantidade de pessoas que está ali negociando, que está interessada tanto em comprar quanto em vender, para você não correr o risco de ficar ali com esse ativo preso na sua carteira sem conseguir desfazer dele, tá? Então, todos esses 10 fundos imobiliários que eu trouxe aqui para vocês têm uma liquidez maior do que R$1 milhão diariamente, ok? Já partindo para a nossa próxima coluna, temos também o número de cotistas. Então, quanto maior for o número de cotistas, isso também aumenta a liquidez e também significa aí que as pessoas têm interesse nesse fundo. Então, com certeza, também é um dado que merece ser verificado. E temos aqui no caso o nosso queridinho MXRF11, que é o único fundo imobiliário que temos atualmente na nossa bolsa de valores com mais de 1 milhão de cotistas. Passando para a nossa próxima coluna, trouxe também, logicamente, o preço de cada um desses fundos imobiliários para que vocês consigam ter uma noção aí de valores, tá? Atualmente o KNCR11 está com a sua cotação em R$ 104,26. O HABIT11 está em R$ 86,29. O RBRY, temos aqui o valor de cotação em R$ 95,46. O TEGAR11 está em R$ 122,94. O AFHI11 está em R$ 96,95. O XPCI11 está em R$ 85,75. MXRF11 está a R$ 10,13. Temos também o BTCI11, que está a R$ 9,90. O CVBI11 está custando aí uma cota, o valor de R$ 91,94. E também, para finalizar, temos o VGHF11, custando aí R$ 8,79 cada cota. Então temos aí uma mescla, né? A grande maioria são fundos imobiliários de base 100, que a sua cotação vai girar ali em volta dos R$100, mas também temos bons fundos imobiliários que pagam uma boa rentabilidade, que está custando aí menos de R$10, né? Que são base 10, que vão girar ali a sua cotação por volta dos R$10. Passando já para a nossa próxima coluna, temos aqui também o P sobre VP. Quando falamos sobre fundos imobiliários de papel, é fundamental a gente sempre dar uma verificada nesse indicador. O P sobre VP é o preço sobre valor patrimonial. Esse indicador aqui é responsável por nos mostrar se estamos pagando caro, barato ou preço justo por cada ativo. Então, se estiver marcando aqui como, por exemplo, acima de 1, como é o caso do KNCR11, significa que ele está sendo negociado nesse momento um pouco mais caro do que realmente ele vale, tá? Agora, no caso aqui do HABIT11, como está abaixo de 1, está em 0,89, significa que ele está sendo negociado na promoção, mais barato do que realmente ele vale. Agora, se tivesse algum fundo imobiliário com P sobre VP em 1, significa que ele está ali sendo negociado no seu preço justo. Passando agora para a nossa última coluna, temos uma questão extremamente importante que eu faço questão de estar explicando aqui agora, tintim por tintim para vocês, porque é fundamental você saber disso aqui antes de investir
nos seus fundos imobiliários, justamente porque você precisa saber o risco que você vai estar correndo investindo em cada um deles. Então vamos lá, atualmente nós temos aí as 3 principais classificações que a gente utiliza, que no caso é High Grade, que é o do risco baixo, temos também o Mid Risk, que é entendido como risco médio, e também temos o High Yield, que é os fundos imobiliários que tem um alto risco atrelado a eles. Então vamos lá, vou te dar um exemplo para que você consiga acompanhar o meu raciocínio aqui de uma forma mais fácil. Temos aqui o KNCR11, e se você observar aqui, ele foi classificado como High Grade, ou seja, um fundo imobiliário com um risco mais baixo atrelado a eles. E para você entender melhor o que significa isso, eu vou te levar aqui pro relatório gerencial desse fundo imobiliário. Então, toda vez que você precisar verificar qual é o risco desse fundo imobiliário, você vai no relatório gerencial e vai procurar justamente por essa taxa de aquisição que temos aqui, tá? Se você observar, temos aqui, ó, os CRIs que esse fundo imobiliário tem, tá? E aqui temos o indexador. Nesse caso desse fundo imobiliário, temos atrelado aqui mais ao CDI, tá? E a sua taxa de aquisição é o dado fundamental que a gente vai olhar agora. Se você verificar, as taxas de aquisição são taxas pequenas, que ficam ali entre 1,86%, 2,15%, 1,40%, 1,88%. Então, são taxas consideradas baixas. Então, por conta disso, a gente considera esse fundo imobiliário, que é o KNCR11, como um fundo High Grade, que é de baixo risco. Se por acaso ficou com alguma dúvida, vai deixando aí para mim nos comentários, ok? Agora vamos voltar ali para a nossa planilha e vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor aqui o Habit 11, que é um fundo imobiliário considerado High Yield, ou seja, de um risco alto. Então, novamente, vamos para o relatório gerencial desse fundo imobiliário e por aqui você vai conseguir ver a diferença entre eles. Novamente, temos aqui os CRIs desse fundo imobiliário e vamos procurar novamente pela taxa, ok? Achando aqui, você vai já conseguir ver logo de cara que é bem diferente do outro fundo imobiliário que eu mostrei para vocês. A taxa fica aqui em 12%, 15%, 9%, 11%, 12%, 9%. Então são uma taxa bem maior, ou seja, ele consegue ter uma rentabilidade maior para os seus cotistas, mas também tem um risco bem maior atrelado a ele. Voltando novamente ali para a nossa planilha, vamos continuar. Temos aqui também um fundo imobiliário misto. O que significa um fundo misto? Que no caso aqui é o AFHI11. Conforme a imagem que eu vou deixar passando aí agora na tela para vocês, vocês podem observar que ele tem um mix de ativo, que no caso é classificado como High Grade e também como High Yield. Para ser mais específica, na imagem que está aparecendo aí para vocês, que eu colhi ali diretamente no relatório gerencial desse fundo, temos aí 66,60% de High Grade, que no caso são ativos considerados aí de um risco mais baixo, né? E 33,40% de High Yield, que são ativos de risco mais alto. Então, esse fundo imobiliário aqui tem esse mix. Mas fiquem tranquilos, essas informações vocês vão conseguir encontrar ali no relatório gerencial, ok? Continuando os nossos exemplos aí, vamos pegar agora o nosso queridinho MXRF11, que é um fundo imobiliário considerado aí mid-risk, ou seja, que tem um risco médio. Novamente, vamos lá para o relatório gerencial do fundo imobiliário e procurar lá novamente pela taxa de emissão. E se observarmos aqui, ele tem a sua diversificação lá, em CDI mais 2, IPCA mais 7, IPCA mais 9, o CDI mais 3. Então, se fosse somente por essa questão aqui, o MXRF11 seria
considerado um fundo imobiliário de risco baixo. Porém, se a gente observar aqui um pouco acima no relatório gerencial desse fundo imobiliário, temos aqui o investimento por classe de ativo em geral. E se você observar, 71% desse fundo imobiliário investe ali os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Temos aqui 11% que ele está deixando em caixa, temos também 13% que ele investe em outros fundos imobiliários e temos aqui essa questão desses 5% que estão aí em permutas financeiras. E permutas financeiras têm um risco maior também atrelado a elas e também tem uma rentabilidade maior. E por conta dessas permutas financeiras, o MXRF11 vai entrar aí por RIDMISC, que no caso é o risco médio. Então, recapitulando para que você consiga fixar isso aí na sua cabecinha. Temos os fundos imobiliários com risco high grade, que no caso tem uma carteira considerada mais segura e menos volátil. Temos também o mid risk, que no caso é o risco intermediário, o risco médio, e também temos os famosos high yield, que são aqueles fundos imobiliários que têm uma boa rentabilidade, uma rentabilidade acima da média, porém que também tem um risco maior atrelado a eles. Então, fiquem atentos à classificação de risco de cada fundo imobiliário, ok? E dúvidas? Deixa para mim nos comentários. Acabei de listar para você 10 fundos imobiliários que, além de ter qualidade, também remuneram muito bem os seus cotistas. Então, estude, pesquise, utilize essa lista como seu material de apoio e me conte aqui também nos comentários se você possui ou pretende ter alguns desses fundos imobiliários em carteira. Espero ter te ajudado de alguma forma hoje. Aguardo você nos próximos vídeos. Bons investimentos e até mais. Tchau, tchau!